Queridos irmãos e irmãs, neste quinto domingo do tempo pascal, a igreja nos apresenta este texto do capítulo 15 de São João, em que Nosso Senhor se apresenta a nós como videira. Ou seja, Ele compartilha conosco a sua vida. Ele nos torna, para Ele, ramos enxertados, que recebem o fluxo da sua vida divina em sua alma. Ora, ao chamar-se videira verdadeira, Jesus está se diferenciando explicitamente da religião judaica. Israel era apresentado como uma videira. Mas Jesus diz de si: eu sou a videira verdadeira. Portanto, é necessário estar enxertado em mim. É necessário receber a minha vida. Não se trata mais de uma lei escrita, não se trata mais de um preceito dado. Agora é a comunhão de uma vida que precisa fluir na vossa vida. É a comunhão da minha vida divina, que eu tenho eternamente com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Mas ele diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, mandando-nos, porém, permanecer nele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Existem vários sentidos para essa expressão, porque ele explica que quem não permanecer nele será lançado fora como um ramo e secará. Isso se dá, em primeiro lugar, pelo pecado mortal. Ele nos separa da vida de Deus. Isso se dá também pelo pecado venial, porque ele enfraquece a nossa união com Deus, a nossa amizade com Ele. Às vezes nós não levamos tão a sério os pecados veniais. Nós achamos que eles são bobagem, os pecados leves. Mas eles, se forem deliberados, são muito sérios, porque eles vão minando a resistência da vida da graça em nossa alma. Mas, no entanto, isso tem um sentido ainda mais profundo. Um sentido, por assim dizer, positivo. Permanecer em Cristo, como indica a própria palavra permanecer em grego e em latim, significa persistir na união com Ele. Significa morar no seu amor. Permanecer em Cristo é viver nele, enxertado no seu amor. Este é o nosso ofício. Este é o ofício da nossa alma. O ofício de um pedreiro é construir prédios. O ofício de um médico é curar doentes. Qual é o ofício da nossa alma? O ofício da nossa alma é crer e amar. Este é o ofício da nossa alma. Portanto, nós temos que nos unir a Cristo pelo amor, amá-lo. É isso que nós chamamos de oração. A oração, outra coisa não é senão permanecer
no amor de Cristo. Assim como nós pegamos um pano e colocamos de molho, orar é encharcar-se no amor de Cristo, com uma diferença. O pano está ali passivamente, ele simplesmente é depositado num balde. Mas Deus nos fez seres livres, seres racionais, seres que têm vontade. Portanto, a oração consiste em permanecer embebido no amor de Cristo, amando-o. Amar o amor de Deus em Cristo. Amar o amor de Cristo. Isto é orar. É recolher-se no amor de Deus e ficar nele ativamente amando-o. Houve uma heresia na igreja chamada quietismo. Uma heresia mística, oriunda do luteranismo. E por mais que nós não a conheçamos nocionalmente, a sua ideia impregna, sobretudo hoje em dia, pelas chamadas técnicas de meditação e até os aplicativos de meditação, que eles querem nos acalmar para ficarmos nós pensando no nada. Então muita gente pensa que meditar, que orar, é ficar num estado zen, num estado de apatia, num estado de vazio, numa espécie de quietude psicológica. Isso está errado, entendam isso. Nós amamos a Deus pela oração. Permanecer em Cristo não é uma atitude passiva. Nós precisamos nos jogar nele com os nossos pensamentos, com o nosso intelecto, com a nossa imaginação, com a nossa memória, com a nossa vontade, com todo o nosso ser. Assim como alguém que, por exemplo, joga num rio um balde de terra. Nós precisamos nos jogar inteiramente em Cristo se nós quisermos orar. Qual é o problema? O problema é a nossa alma, que é indisciplinada. O Salmo 130 diz: fiz calar e sossegar a minha alma. Por quê? Porque a nossa alma anda continuamente ocupada com os afãs terrenos. Então, por exemplo, nós temos as nossas angústias, nós temos as nossas preocupações, nós temos as nossas atividades, nós temos os nossos trabalhos, nós temos as nossas dívidas, nós temos as nossas pendências, tem as coisas que acontecem ao nosso lado, família, amigos, notícias. E a nossa alma é viciada nisso. Ela é intoxicada disso. Então, quando nós tentamos nos recolher um pouco para permanecer no amor de Cristo, amando, a nossa alma escapa, como a água escapa entre os dedos. E nós começamos a olhar o que está acontecendo em volta, as notificações do celular, quem nos chama, mil e uma coisas que passam pela nossa mente. Nós temos uma hiperatividade doentia. E por isso nós não chegamos ao equilíbrio. Muitos estão buscando uma quietude herética e o que eles acabam encontrando é apenas o hiperativismo psicológico. E não conseguem se recolher na simplicidade de amar Cristo pela oração. Este amor, ele não nasce do dia para a noite.
ele é resultado de uma permanência. A Escritura diz: in meditatione mea ascenditis. Na minha meditação acendeu-se o fogo. E São Tomás explica esse versículo dizendo que, assim como as pedras, por atrito, causam fogo, é pela consideração das coisas espirituais, num diálogo com Deus, que nós começamos a amar, num sentido sobrenatural. Assim como as abelhas fazem o mel a partir do néctar que elas colhem das flores, a nossa alma, movida pelo Espírito Santo, produz a caridade, produz o amor divino, na medida em que nós, dialogando com Deus, meditamos os mistérios da nossa redenção, meditamos os mistérios da fé, para que o Espírito Santo sopre sobre aquelas brasas que estão apagando, para acendê-las e fazer com que o seu fogo comece novamente a queimar. Por isso que diariamente os bons cristãos procuram tomar alguns textos da Sagrada Escritura, alguns textos espirituais, e vão ter com Deus. É na perseverança ao longo de anos, nessa conversa com o Senhor, nesse diálogo íntimo, fechando todos os dias a nossa porta, entrando na nossa cela interior, como dizia Santa Catarina de Sena, e buscando o nosso Pai no oculto, no íntimo, é que nós conseguimos produzir o mel da oração. Mas sem perseverança isso não acontece. Nós precisamos enfrentar 1001 batalhas todos os dias. Nós temos que matar muitos soldados inimigos do lado de fora para nós conseguirmos entrar dentro de nossa alma. É como alguém que estivesse escapando de uma perseguição de bandidos. Não vai conseguir entrar enquanto não atirar, enquanto não eliminar aqueles inimigos. E como é que nós eliminamos os inimigos? Desligando os nossos sentidos das coisas externas e preocupando-nos com Deus, concentrando a nossa atenção nele. Ou seja, aquilo que os santos chamam de oração discursiva, que é o diálogo, a conversa interior com Deus, deve produzir como resultado amor. E esta união, este amor é o que nós devemos fomentar com Ele, ao longo de anos e anos e anos, até que Ele nos conduza para algo mais alto, se esta for a sua vontade, se nós estivermos destinados para Ele, para essa finalidade. Mas nós precisamos perseverar, sem desistir, dia após dia, dia após dia. Ainda que tenhamos que acordar cedo, ainda que tenhamos que dizer não para as pessoas, ainda que nós tenhamos que nos desfazer de certos compromissos, é assim que se forma uma alma que permanece verdadeiramente em Cristo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto é o meu Pai glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Este é o resultado de uma vida de oração. Nós nos tornamos semelhantes a Cristo, porque Ele passa a conviver conosco na intimidade da nossa alma. Peçamos a Nossa Senhora a graça de sairmos do cativeiro das coisas externas, desse vício maldito que nos aprisiona em tudo aquilo que é exterior. É impressionante como as pessoas acham que rezar
é dizer coisas, é fazer coisas. Elas não entendem que a essência da oração está no diálogo e no amor, na fé e no amor. Sem isso, a nossa religião é só fachada. Nós não conhecemos a Deus de verdade. Nós não desfrutamos o melhor dele. Nós não temos com ele convívio. Como é triste uma pessoa que passa décadas na igreja sem conhecer a Deus. Como diz Jesus, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que perdeu uma moeda dentro da sua casa. Esta moeda perdida dentro de casa é a imagem de muitos cristãos perdidos de Deus, porque ainda não conseguiram chegar ao centro do seu coração para tratar com Ele, para ter para com Ele intimidade e amor.